Então, boa noite, Renato, tudo bem? Como é que você está? Tudo Boa jóia? noite, Ricardo. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá ótimo. Obrigado, Ricardo. Então, boa noite, Renato. Agradeço de antemão aí a sua disponibilidade, a sua atenção. Eu queria começar cumprimentando vocês pela criação da Confraria Couto Pereira. Eu sei que é muito recente, mas é muito bacana você criar uma confraria para discutir os aspectos do teu time do coração. Eu acho que quanto mais a nação Coxa Branca se aproximar do clube, discutir as questões do clube e também se predispor a participar da própria gestão do clube, melhor para o Curitiba. Eu tenho como início, eu gostaria de dizer que há muito tempo eu acompanho todas as gestões do Curitiba Futebol Clube. Eu sou absolutamente fanático por jogo de futebol e procuro sempre estar presente, se não no campo, pelo menos estar assistindo pela televisão aos jogos do Curitiba. E eu começaria dizendo pelo que me motivou a sair candidato. Eu percebi que há muito tempo o Curitiba padece de uma gestão profissional. É o tipo da administração por crise. Quando surge o problema, você vai lá e tapa o buraco e, normalmente, essas gestões por crise, elas acabam se tornando um problema financeiro muito grave para o clube. Porque eu aprendi na minha vida profissional, vocês sabem, eu cuido de finanças pessoais e de previdência, eu aprendi que em qualquer setor da tua vida, seja na tua família, seja na tua empresa, nas instituições que nós amamos, o planejamento é fundamental. Mas ainda eu que trabalho com planejamento de 30, 35, 40 anos, e eu tenho que procurar me aproximar do alvo num período de tempo muito longo. E eu percebi que o Curitiba não tinha planejamento nem para o curtíssimo prazo, que a administração era uma administração amadora, uma administração que, isso não é culpa deles, mas o G5 não entende de futebol e acabou, num determinado momento, lá atrás, terceirizando a função mais importante do clube, que é a gestão do futebol. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber, eu vou citar só o último, mas houve casos anteriores, né? Quer dizer, o Rodrigo Pastana tinha mais força do que o próprio presidente dentro do clube, porque ele tomava as decisões monocraticamente no que diz respeito à contratação de treinador, à contratação de jogadores, à dispensa de jogadores, à dispensa de treinador, e chegou até a interferir no departamento financeiro. Então, não dá para entender um conselho de administração abrindo mão das suas prerrogativas e da sua incumbência principal de tocar o core, a atividade principal do clube, que é o futebol. Nós sabemos que quando nós colocamos muito poder na mão de uma pessoa e que essa pessoa não tem o contraponto, nós acabamos nos sujeitando à capacidade ou às intenções dessa pessoa. Quer dizer, quando você tem a sorte de escolher uma pessoa altamente competente, pode ser que dê certo, né? Mas quando você comete o erro de escolher pessoas que não têm o tamanho do Curitiba, pessoas muito menores do que o Curitiba, você acaba colhendo o ônus, né, dessas escolhas. E eu sou matemático, eu sou engenheiro civil, sou administrador de empresa, tenho MBA em Previdência, e Previdência envolve estatística, envolve cálculo atuarial, eu sou muito matemático. E eu fui pegar toda a história do Rodrigo Pastana, e, para citar só um caso, ele contratou 56 jogadores. Dos 56, só 5 deram certo, ou permaneceram no plantel por mais de um ano. Todos nós sabemos que hoje os grandes clubes do Brasil, eles têm ferramentas tecnológicas, eles têm softwares de gestão que fazem com que você minimize o erro, porque você pode acessar esse software e saber todo o histórico do jogador desde o início da carreira dele. Você pode conhecer os fundamentos, se ele é melhor no passe, no cabeceio, no chute,
Inclusive, essa colocação do passe é interessante, porque o Curitiba teve um jogador que tinha 85% de passe. E eu fui ver dos 85%, 80% era para o lado ou para trás. Quer dizer, não adianta dar passe certo se dá para o lado ou para trás. Mas, enfim, você tem esses instrumentos tecnológicos hoje que servem especificamente para você minimizar o erro. Por quê? Os grandes problemas financeiros, eles nascem na captação de jogadores. Você, quando assina um contrato com um jogador hoje, você tem que assinar no mínimo por 2 anos, porque você corre o risco de, se assinar por 1 ano, depois de 6 meses, esse jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E nós tivemos um caso recente, que foi o Galdesani. Explodiu nos primeiros 3 meses e a diretoria do Curitiba teve que ir correndo, renovar o contrato dele, pagando o que ele queria, porque não assinou por 2 anos. Mas, por outro lado, essa assinatura por 2 anos incorre num grande perigo. E da mesma forma que o jogador deu certo, ele pode dar errado. E no futebol, 3 meses é longo prazo. O jogador, em 3 meses, você já sabe se ele tem capacidade, se ele tem fundamentos que ajudem o clube. E se você comete um erro, você tem 2 opções. Ou você empresta o jogador, muitas vezes tendo que dividir salário, ou você manda ele embora e cria um passivo trabalhista enorme. A mesma coisa acontece com os treinadores. Quer dizer, você não pode contratar um treinador que você não tem confiança, que você não analisou detalhadamente o histórico dele e mandar ele embora 3 meses depois. Então, hoje, os grandes problemas do Curitiba, eu resumo, são problemas de gestão. E o que nós pretendemos, né, através da história de todo o meu G5, o que nós aprendemos ao longo da vida foi gerir pessoas, gerir empresas, grandes instituições, até internacionais. E neste momento específico da minha vida, em que eu me aposentei, e que estou só dando consultoria, eu e meus colegas, especialmente o Juarez, nós temos disponibilidade para dedicar o tempo ao clube que nós amamos, né? Uma vez o meu filho me perguntou, ele disse: poxa, pai, você, além de ter sido jogador do Curitiba, o avô também, o tio Paulinho, mas você nunca fez nada mais pelo Curitiba, né? E daí eu peguei e disse: filho, o pai não tem tempo, o pai não tem condições, o pai tem uma atividade profissional exaustiva, né? E tenho até cargos que me impediriam de assumir o Curitiba. Daí agora, quando eu me aposentei, ele chegou e disse: pai, você parou para pensar nas milhares de pessoas que a única alegria que eles têm é ir no final de semana ver o jogo, tomar a cervejinha deles, e que eles ficam segunda-feira, terça-feira economizando o dinheirinho para poder gastar no final de semana, porque tem que acordar cedo, pegar o ônibus, ir trabalhar, voltam 9, 10 da noite para casa. E isso me tocou profundamente. Isso me tocou porque é um lado que às vezes a gente não olha muito, mas esse aspecto social que representa o clube de futebol, que é muito mais forte do que a política ou do que um partido político, porque nele se encerra uma paixão. E aí eu tomei a decisão e, em tomando a decisão, eu procurei me cercar de pessoas parecidas comigo, no que diz respeito a valores, no que diz respeito a currículo, no que diz respeito a comportamento. E, felizmente, eu encontrei pessoas que acreditaram nesse projeto, porque, na verdade, o projeto não é eleger o Renato Folador presidente do Curitiba, é mudar radicalmente para as próximas décadas a gestão profissional do Curitiba através de um planejamento estratégico, que nós esperamos que a espinha dorsal dele vá para o estatuto do clube, para que futuras direções tenham que cumprir requisitos básicos para que o Curitiba não volte a ser um clube amador, um clube que administra por crise, um clube que cria jogadores como o Ian Couto, um talento que poderia estar nos dando alegrias e títulos, né? E que foi vendido prematuramente pelo empresário para pagar dívidas. Então, nós concordamos plenamente de que o Curitiba é um clube formador, mas você não pode formar jogadores para pagar dívida. Você tem que formar jogadores para você investir no plantel e para você investir no clube. Então, em linhas gerais, eu acho que esse era o início que eu queria deixar para vocês, as minhas motivações, né, as pessoas que estão comigo,
e principalmente, né, a minha crença de que, com toda a nossa experiência, nós vamos conseguir fazer muita coisa no Curitiba. Renato, antes de eu passar a bola para o Estival, deixa eu te fazer uma pergunta. Em cima disso que você falou, eu sempre penso exatamente sobre essa questão que você citou. Quando você contrata um jogador por 24 meses, vamos supor que ele ganha 100 mil reais, você já está devendo 2 milhões e alguma coisa para esse jogador, independente dele nem mesmo entrar em campo, né? Então, isso é Perfeito, uma Ricardo. coisa muito complexa, né? Agora, Perfeito. isso é uma peculiaridade do mundo do futebol, né? Diferente de outras atividades profissionais que não têm essa forma de contratação, né? Como é que você avalia que poderia ser feito para o clube não cair nessas armadilhas de tantos jogadores? Você já falou aí de um profissional capacitado por trás dessas contratações, né? Mas como é que o Renato Folador vai fazer isso a partir de 1º de janeiro de 2021, se for eleito? Bom, Ricardo, primeiro, aqueles que me conhecem um pouco mais sabem que eu joguei quase 30 anos futebol, entre amador, profissional e categorias de base do Curitiba. Então, eu vi quase tudo no futebol. Eu acho que essa é uma experiência que é uma experiência importantíssima para quem quer dirigir um time de futebol. Da mesma forma, em aspecto de gestão, eu administrei empresas e fundos de pensão, criei empresas e fundos de pensão bilionárias. E eu tenho muito, não só na minha formação, mas na minha experiência, esse aspecto da gestão profissional. Então, eu tenho certeza absoluta que se nós tivermos o uso da tecnologia associado à visão do ser humano, que nunca é dispensável, como, por exemplo, a confraria de ex-jogadores que nós temos, que tem muitos que têm talento para o futebol, não porque jogaram futebol, mas porque entendem futebol e que poderiam estar dentro do clube ajudando, complementando essa tecnologia que lá está. Outra coisa que nós fizemos no planejamento estratégico, nós acabamos com essa figura do diretor de futebol todo-poderoso. Não vai existir. Nós teremos 3 coordenadorias, uma coordenadoria de captação, uma coordenadoria de avaliação de desempenho e uma coordenadoria de performance. E essas 3 coordenadorias terão igual nível hierárquico. E mais importante do que isso, diferentemente do que sempre foi no passado, elas vão ter que olhar desde o profissional até o sub-11, para que a gente possa ter uma facilidade na passagem de um jogador da base de uma categoria inferior para uma superior e, principalmente, para ele poder galgar uma posição no time profissional. Acima dessas 3 coordenadorias, nós teremos um diretor executivo, que será uma pessoa que já está previamente acordado, será uma pessoa com enorme experiência no futebol, mas com enorme experiência também em gestão de esportes em grandes corporações. E aí inclui gestão de marca, gestão financeira, gestão de capital humano. E com essa profissionalização e com o auxílio, né, inclusive de coxas brancas que amam o clube, como os ex-jogadores que acabaram se fixando em Curitiba, nós teremos ainda um conselho de administração onde pelo menos 2 pessoas, eu e Osíris, entendem muito de futebol, e nós teremos a função das decisões estratégicas, né? Sempre feitas por maioria, mas de gente que não é neófita, de gente que não é leiga no futebol e que não vai ser enrolado por nenhum empresáriozinho que queira colocar os seus jogadores dentro do Curitiba. Então, vai haver muito critério na contratação, vai ter que passar por todas essas instâncias, vai ter que passar pelos treinadores, pelos coordenadores, pelo diretor executivo, pelo conselho de administração e, além de tudo, nós vamos criar comitês. Nós vamos pegar, por exemplo, gestão da marca. Nós vamos ter pessoas que não são empregados do Curitiba, mas que são coxas brancas fanáticos, e que vão nos ajudar com a sua experiência, se reunindo uma vez por semana, dando opinião nas atividades e nas operações que o clube está fazendo em cada área. Ou seja, é verdadeiramente uma profissionalização. Vamos analisar com muito critério o material humano que existe no Curitiba, tanto dentro de campo como fora de campo, mas
podem estar certos que quem ficar vai ter muita competência provada e vamos, inclusive, adotar uma metodologia de remuneração diferente baseada na meritocracia. Então, não vamos ganhar, vamos. Todo mundo vai ganhar se o Curitiba ficar na Série A. E não é só o artilheiro do time, é também o roupeiro, é a tia do café. Todo mundo tem que comprar a ideia, todo mundo tem que comprar o projeto, o objetivo, saber para onde que a gente está se direcionando. E isso é profissionalismo, isso é você não administrar por intuição, né, como é feito hoje, nem por crise, e, lamentavelmente, é o que tem ocorrido. Falador, sim, até seguindo nessa linha que você abordou agora aqui, né, nessa temática que você abordou, no teu sumário executivo das propostas, assim como no mapa estratégico que vocês apresentaram publicamente, vocês trazem 5 pilares de sustentação das propostas que vocês querem implantar no Curitiba. Isso. Só que você já falou um pouquinho agora da gestão técnica do futebol, fez um parecer aí das categorias, das várias fases, dos níveis que você vai implantar, falou do software de aproveitamento de resultados do atleta para você conseguir fazer um mapeamento, um scout técnico dele. Mas você não falou ainda um pouco sobre a renovação do capital humano e a questão da gestão financeira. Especialmente esse último, que é um problema crônico que nós temos no Curitiba há longos tempos, a gestão financeira do clube. Se você puder falar um pouquinho como que vocês pretendem potencializar, conforme foi mencionado no material. O material de vocês ele traz algumas nuances, mas ele não aprofunda. Então, se você puder trazer algumas informações sobre a renovação do capital humano, até o entendimento que vocês trazem um conceito, né, de capital dentro do material de vocês, seria interessante até para os torcedores entenderem, e a questão da gestão financeira. Então, por gentileza, essa seria a minha consideração sobre esse tema que você veio abordando nas últimas falas. Guilherme, veja bem, capital humano, a gente vai priorizar qualidade no lugar da quantidade. Então, é absolutamente necessário que existam critérios para a contratação de profissionais, sejam eles dentro de campo, seja fora de campo. Também temos consciência de que nem tudo é ruim no Curitiba, de que a gente vai fazer uma análise rápida sobre o capital humano que existe no Curitiba. Vamos fazer uma reestruturação em termos de organograma e vamos, principalmente, mudar completamente a forma de remuneração, como eu falei antes, privilegiando muito mais o resultado, a meritocracia, do que o salário fixo em carteira. Isso estamos falando não só do jogador de futebol. Com relação às finanças, eu a minha vida inteira trabalhei com isso, né? E outros membros da minha equipe também trabalharam. Você, quando precisa equilibrar um orçamento, você tem a alternativa de aumentar receitas. Essa alternativa nós vamos buscar. Existem várias, digamos assim, parcerias que estão sendo discutidas, né? No sentido de que a gente tenha patrocinadores em diferentes setores de atividade do Curitiba que nos propiciariam aumentar as receitas. Mas a nossa primeira preocupação é manter a receita que nós temos hoje permanecendo na Série A, né? Porque seria muito difícil você perder 50 milhões de reais se o time fosse cair para a Série B. Mas eu aprendi na minha vida que muito melhor do que você melhorar a receita é você gastar melhor. E esse gastar melhor, ao final de fevereiro, nós teremos a folha de salários, que é a principal despesa do Curitiba, praticamente zerada. Porque nós temos o contrato do Wilson, né, que é um goleiro maravilhoso, que é um contrato mais longo, mas temos só contratos de categorias de base, porque todos os contratos eles se encerram no final de fevereiro. Então, nós vamos começar com uma folha zerada. E aí cabe a nós termos o talento e o critério para contratar não um número absurdo de jogadores que vêm sendo contratados, mas principalmente de ter uma taxa de acerto muito maior, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter. Com relação a também plantel, a gente vai prestigiar muito as categorias de base.
Porque a categoria de base, ela representa uma captação mais barata para o clube do que você ir buscar jogador no mercado. E óbvio que nós vamos ter que complementar com jogadores vindos do mercado, mas dentro dos critérios que nós estabelecermos, né? Também vamos trazer, como nós vamos estar com a folha zerada, nós temos a possibilidade de trazer 2 ou 3 estrelas, porque a estrela, ela nos ajuda de diferentes formas. Primeiro, dentro de campo, né, pelo talento. Segundo, porque ela traz mais associados. Terceiro, porque traz mais torcida, mais bilheteria. Quarto, porque ajuda você a vender melhor as cotas de televisão. Quinto, porque você consegue um patrocínio melhor quando você tem estrelas em campo. E isso não é muito difícil de fazer como as pessoas imaginam. O mercado do futebol brasileiro, em termos financeiros, baixou muito por conta da pandemia, e existem jogadores que estão realizados profissionalmente e financeiramente, que gostariam muito de vir encerrar a carreira no Curitiba, em troca não de salário, não que eles vão trabalhar de graça, mas principalmente de um projeto de vida, de um projeto de uma segunda carreira. E a partir do momento que você tem esses jogadores no plantel, os jogadores que vêm do exterior de volta para o Brasil, aí na faixa de 30 anos, são jogadores que olham, o jogador de futebol muitas vezes ele comenta com os colegas, como é que está o negócio aí? Então, se eu quero dizer, olha, nem venha que está uma brigarada na diretoria, os caras não estão pagando em dia, esqueça, ele não vai. Agora, se você vê 1, 2, 3 jogadores de nível, eu quero dizer, ó, venha que é um projeto de longo prazo, é uma boa, vai dar certo, muda completamente. Então, nós queremos usar uma palavrinha que se chama credibilidade, né? Nós temos certeza absoluta que tanto eu, como o Marcelo, como o Juarez, o Glenn e o Osiris, nós temos credibilidade. E essa credibilidade, ela fará com que, eu poderia até somar a esse grupo o próprio Wilson, né, que está participando diretamente conosco, nós temos credibilidade para atrair investimento, nós temos credibilidade para trazer um diretor executivo de altíssimo nível, nós temos credibilidade para trazer patrocínio e, principalmente, para trazer jogadores que acreditem no nosso projeto, que não é um projeto de curto prazo. É claro que nós temos uma grande interrogação aí no meio, que é a forma como nós vamos pegar, a colocação em que nós vamos pegar o Curitiba no dia 17 de dezembro. Existe uma possibilidade, todos vocês que são experientes com o futebol sabem, se você engatar 3 vitórias, você muda de patamar na tabela. Isso não é impossível, até porque, com toda sinceridade, eu vejo jogadores talentosos no Curitiba, não são a maioria, mas temos jogadores talentosos. Nós vamos contar com a volta do Rafinha agora, que é além de ser um jogador talentoso, é um coxa branca de coração que sacode o vestiário. Então, nós podemos pegar, sim, no dia 17 de dezembro, o Curitiba numa boa situação intermediária da tabela. E é claro que nós vamos fazer como eu tenho mandado o recado aos jogadores e ao próprio técnico, que eu não conheço. Joguem para nós, joguem para a torcida do Curitiba, e vocês não serão injustiçados. Agora, se nós pegarmos o clube numa zona de rebaixamento, é óbvio que eu vou ter que tomar alguma atitude, né? E essa atitude ela passa por mudanças drásticas. Renato, ainda sobre essa questão financeira que você comentou há pouco, sobre o direito do mandante, qual que é a sua opinião, a opinião da chapa a respeito desse assunto, que é um assunto novo e que modifica, né, a arrecadação dos clubes? O que você pensa sobre isso? Ricardo, com toda sinceridade, eu tenho estudado isso, mas eu não tenho uma opinião formada, porque eu acho que vai haver muita mudança desse ano para o próximo ano. A gente está saindo de um cenário onde você tinha grandes redes de televisão patrocinando os jogos, né? E essa era uma realidade da qual o futebol brasileiro, de uma maneira geral, pelo menos as séries A e B, dependiam muito. Mas você tem entrando aí redes de streaming que vem com uma nova proposta, com uma nova filosofia, talvez com uma distribuição mais equitativa de valores. E eu não sei se isso seria melhor de você ter a prerrogativa de o mandante, né, poder explorar.
mas nós estamos estudando, nós estamos vendo alguns exemplos para que a gente possa, já no dia 17, ter uma opinião formada. Agora, eu te garanto uma coisa, nós vamos procurar tirar o máximo possível, porque a transmissão dos jogos é a principal fonte de receita do clube, né? Não é a única, mas é a principal. Então, nós vamos ver, no final das contas, essas novas redes que estão chegando aí, fazer uma comparação, uma análise financeira mesmo, para decidir ou por um caminho ou por outro. Agora, independentemente de qualquer coisa, nós vamos dialogar muito com os demais clubes do futebol brasileiro, principalmente aqueles que estão numa condição financeira parecida com a nossa, para que a gente tome uma decisão em bloco e não individualmente. Eu acredito muito na força do grupo, né? Não só neste sentido, como no próprio no futebol. Por isso que eu tenho certeza que a própria mudança ela vai trazer uma injeção de esperança, uma injeção de confiança, de força. Quer dizer, nós temos que ter os jogadores com a mente forte, mas principalmente, vocês mais do que ninguém sabem, de que a união faz milagres. Quer dizer, a união ela pode nos fazer, antes do que a gente imagina, sair do atoleiro em que nós entramos. Antes da gente entrar no assunto patrimônio, gostaria de saber se o Estival gostaria de fazer mais alguma pergunta sobre esse aspecto financeiro do Curitiba. Não, sobre o aspecto financeiro, acho que foi bem detalhado pelo Filador, ele trouxe algumas nuances ali a respeito de como balançar o caixa, né? Ou você corta a despesa, ou você gera receita, você tem essas duas possibilidades. A proposta que ele apresenta é uma proposta de geração de receita e gastar melhor. Não teria, nesse aspecto, não teria mais assuntos a tratar. Eu gostaria de falar algo que gera receita, mas na sequência a gente trata, porque eu acho que a gente vai falar mais de futebol e de categoria de base. Aí na sequência eu trago um questionamento. Então vamos falar um pouquinho do patrimônio. Você sabe que de quando em quando um novo estádio vem à tona, um novo CT, centro de treinamento, maquetes surgem, né? Curitiba, nos últimos anos, teve muitas maquetes, muitas promessas aí para a torcida, mas nada aconteceu, né? Eu queria saber qual que é o projeto da sua chapa em relação ao estádio Couto Pereira e ao centro de treinamento do Curitiba. Tá. Ricardo, primeiro, eu tenho ojeriza por engenheiro de obra nenhuma, sabe? Eu odeio fazer promessas, que eu prefiro surpreender com a realidade. O que é a realidade para nós hoje em relação ao patrimônio? Primeiro, nós temos dois excepcionais coxas brancas que vão tocar isso para mim, que é o Zé Arruda e o Dinho Elache, que são coxas que já fizeram muito pelo Curitiba e, especialmente nesse momento tão difícil, eles aceitaram participar nessa direção de patrimônio. Mas o que nós vamos dar prioridade é ao CT da Graciosa. Nós vamos transferir todas as atividades que hoje estão desconexas para o CT da Graciosa. Nós vamos, por exemplo, construir 2 prédios, 2 edifícios, um para administração e outro como alojamento para as categorias de base. Com isso, nós vamos tirar do Couto Pereira todas essas atividades que hoje vão ficar, que no futuro vão ficar concentradas no CT da Graciosa. Qual que é a intenção disso? Nós vamos, durante um período de tempo que nós não achamos que seja tão longo, comercializar melhor as dependências do Couto Pereira, inclusive administrando internamente os próprios espaços de alimentação, etc., que tem lá embaixo da Social, que tem no Protor, que nós vamos ter mais espaço com a saída da administração e dos alojamentos. Vamos remanejar a loja, que está num local de difícil estacionamento. Então, essa é uma visão para um primeiro momento. E vamos deixar lá Campina Grande como uma reserva técnica. Não temos intenção de fazer nada agora. Num segundo momento, nós vamos começar a modernizar o Couto Pereira. Essa palavra modernização ela foi muito criteriosamente escolhida por mim, porque, se vocês lembrarem, o Couto Pereira tem coisas boas, né? Quer dizer, nós temos, inclusive, o setor Protorque, que é um setor novo, né? Quer dizer, onde o torcedor tem conforto para assistir
uma partida de futebol, está perto do gramado, tem proteção contra intempéries. Numa cidade como Curitiba, isso é importante. Mas, se vocês lembrarem, eu me baseio muito no Evangelino. Curitiba primeiro construiu a Social, depois ele construiu a Mauá, depois construiu a curva de entrada, depois construiu a curva dos fundos, depois reformou e fez o Protor. Então, a minha ideia é definido um projeto, e nós vamos saber exatamente qual é, nós vamos modernizar o Couto Pereira, especialmente as duas curvas, trazendo o torcedor mais próximo do campo, mas independentemente de proporcionar cobertura e uma visualização melhor do jogo, vai sobrar muito espaço nas curvas e principalmente o espaço que hoje é praticamente inútil, que é do estacionamento ali da churrascaria. E nós temos intenção de desenvolver projetos em parceria, até para a construção de torres ali, que possam financiar a modernização gradativa do Couto Pereira. Quer dizer, o Couto Pereira fica onde está, mas nós, com recursos próprios e não num momento único, como aconteceu aí com alguns clubes brasileiros que tiveram a disponibilidade de muito dinheiro na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, nós vamos construir o nosso estádio com dinheiro próprio e por etapas, mas sem perder de vista o que nós queremos no final, que seja o Couto Pereira. Uma arena com conforto, com segurança, especialmente para as torcedoras. Eu tenho recebido muitos telefonemas, muitas mensagens de torcedoras que pedem por mais segurança e por mais conforto no Couto Pereira. E nós queremos, sim, talvez começar a trazer novos associados por intermédio dessas novas associadas, que nós queremos dar melhores condições de espetáculo no Couto Pereira. Basicamente, seria isso. Agora, num momento mais futuro, com a própria valorização do CT da Graciosa, que está numa zona nobre, por estar ali do lado de Alphaville, a gente pode até pensar na venda e num aproveitamento, por exemplo, de Campina Grande, mas isso não é para o futuro imediato. Pensando nessa proposta de patrimônio e do fracionamento aí na otimização do espaço do Couto Pereira, mas também entendendo que o clube hoje ele carrega, historicamente, dívida ano a ano. A gente tem problemas financeiros no clube, com passivos trabalhistas, como é reconhecido até publicamente aí pela imprensa, de tentativas que o próprio clube teve para sanear. Isso. Problemas relacionados ao futebol, com atletas, a dificuldade de investimento mais preciso. Nessa hierarquia de possibilidades, considerando também que é um triênio e ainda não se sabe como que vai ser encontrado o caixa do clube no final da gestão atual, qual que seria a prioridade dessa chapa na questão do patrimônio, como você bem colocou, a respeito da modernização do estádio? A modernização do estádio, como eu disse, não é para curto prazo, né? Para curto prazo é o CT da Graciosa, Guilherme. Para eu diria assim, que seria mais para o final da minha gestão, quer dizer, esta intenção da gente começar a modernização do Couto Pereira. Temos já investidores que estão dispostos, exatamente porque nós não apresentamos nenhum projeto megalomaníaco, né? São coisas absolutamente viáveis e tudo é feito com o nome parceria. Quer dizer, nós temos uma coisa que é fundamental no meio empresarial, que é network, que é relacionamento. E é isso que nós vamos utilizar, eu, Marcelo Almeida, o Juarez, o Glenn, o Osíris e todos os outros, porque existem mais 20, 30 pessoas que estão nesse movimento chamado Curitiba Ideal, que tem relacionamento muito forte com o mundo empresarial curitibano, e que são coxas que querem ajudar de alguma forma, né? Então, isso nós vamos ter. Uma coisa que você falou, que é importante, claro que o nosso passivo trabalhista é imenso, mas foi feito um acordo agora, nós temos aí o Profut, que ajuda muito, e as dívidas de curto prazo, nós vamos renegociar.
E a primeira coisa que nós vamos fazer, se ganharmos as eleições, é uma auditoria nas contas da gestão anterior. Porque nós queremos saber exatamente o que tem que ser pago e o que não deve ser pago. E isso e até para separar, né, os dois momentos, o passado e o futuro. Agora, você falou uma coisa, Guilherme, que eu queria esclarecer para você e para o Ricardo. O nosso projeto não é de 3 anos, é de 15 anos. Nós queremos 5 gestões. Isso não significa que o Renato Folador vai ser candidato à reeleição. Aliás, não sou, declaradamente, né, diferente do atual presidente, que disse que não seria e foi. Eu não sou candidato à reeleição. Mas o nosso grupo, o nosso movimento é candidato à reeleição. Até porque a gente acha que em uma ou duas gestões nós não vamos conseguir implantar as reformas estruturantes que a gente está sonhando. Mas temos certeza que, a hora que nós sairmos de lá, nós vamos deixar, não os 5 pilares, talvez mais um pilar, que é o pilar do estatuto, que quem vem assumir o clube não possa fugir muito do que a gente plantou. Ok. Eu queria te perguntar em relação a essa questão financeira também, algo que o torcedor sempre acompanha pelas redes sociais, pelos jornais, melhor dizendo, é a questão das dívidas trabalhistas. O Curitiba, ele tem uma dívida grande, a gente sabe disso, né? E ele também ele se associou a um ato trabalhista junto ao Ministério do Trabalho, né? Você Perfeito. tem informações sobre isso, do grau de dificuldade de cumprir com esse ato trabalhista, quanto que isso representa nas finanças do Curitiba? Lógico que tudo pode mudar a partir de, se o Curitiba não estiver na primeira divisão, né? Mas sobre essa questão do ato trabalhista, o que você pode nos falar? Eu apoio, Ricardo. Eu acho que foi a alternativa encontrada. Aliás, eu respeito muito como profissional o Eduardo, que está lá, e óbvio que se nós assumíssemos, nós teríamos que fazer a mesma coisa. Agora, lembra que eu falei que o financeiro é consequência do futebol? Totalmente consequência do futebol. Então, a partir do momento que você começa a dar os passos certos e deixa de alimentar esse passivo trabalhista, as coisas vão mudando. Não mudam da noite para o dia. Mas você vai, entre aspas, você vai estancando um ralo que é a má contratação, que é a contratação sem critério, que é o compromisso de 2 anos, como você mesmo fez os cálculos. Quer dizer, as pessoas não pensam que aquele compromisso é por 24 meses. Parece que é um mês só, né? E deixa para o futuro. Não dá mais para deixar para o futuro. Quer dizer, o futuro somos nós. Nós é que vamos ter que domar esse boi e aí vamos ter que resolver esse problema. Mas o grande trunfo é a gente não alimentar esse passivo trabalhista. É a gente começar a acertar muito mais do que errar nas contratações, desde o treinador, os jogadores, o que nós vamos fazer no que diz respeito à estrutura administrativa do clube. Coisas, por exemplo, que eu não falei, vocês vão perguntar, e agora me surgiu aqui, o treinador. Nós não vamos trazer treinador com pacotinho, com um preparador físico, com coisa. Nós vamos ter estrutura permanente. O treinador que vier, ele vai trazer só seu assistente, óbvio, mas ele vai ter que, primeiro, ele vai ter que ter currículo. Segundo, ele vai ter que concordar que as decisões não serão tomadas só por ele. Ele pode sugerir jogadores? Pode, mas vai ter que passar pelo crivo de todas as pessoas envolvidas na captação. Assim como eu, presidente do clube, posso sugerir um jogador, mas ele vai ter que passar por todas as avaliações para ser contratado. E, acima de tudo, esse treinador tem que saber trabalhar em equipe. Tem que saber trabalhar com a tecnologia, com a modernidade. E existem profissionais hoje que têm essa característica. Aliás, o Curitiba acabou de perder um há 2 meses atrás. Estival? Sobre a questão do treinador, você disse que ele tem que ter currículo, o treinador tem que ter currículo. Na visão dessa chapa, o currículo que vocês mencionam, ele é um currículo voltado para a parte técnica do futebol ou para a parte científica da modalidade esportiva futebol? Então, qual que é a visão da chapa quanto à escolha do treinador? Tem que ser uma pessoa, muitas vezes até desconhecida no cenário do futebol, que tenha
a projeção, mas que não é um ex-jogador de futebol, mas um estudioso, ou vão ser pessoas mais dedicadas ao futebol, com propriedade de participação, ex-atletas, treinadores já com bagagem? Qual que vai ser o perfil que se busca pela chapa do candidato? Para mim, o perfil ideal é o do treinador que tenha esta visão do futebol, do campo, mas que esteja aberto à modernidade, que esteja aberto a toda essa orientação científica que hoje está disponível para que você minimize o erro. Agora, eu não posso trazer, pode até voltar um dia, quer dizer, como é que você vai trazer um Barroca para o Curitiba? Quer dizer, um dia ele pode ter conquistas e eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, mas jamais eu contrataria, ou alguém da minha gestão, um treinador como o Barroca naquele momento, né? Por outro lado, eu com toda certeza manteria o Mozart, porque o Mozart estudou, se preparou, conhecia o plantel inteiro, todas as categorias de base, e trocaram ele pelo Jorginho, que o clube já sabia que era uma experiência não muito boa. Vocês lembram como que nós nos classificamos no ano passado? Para quem não sabe, no intervalo do jogo contra o Vitória, que nós estávamos perdendo por 1-0, ele entregou o plantel para o Mozart fazer as modificações e treinar o plantel em campo, conduzir o plantel no segundo tempo. Quer dizer, como é que você traz um treinador como esse, que, do ponto de vista futebolístico, vejam bem o que eu estou falando, é um treinador covarde, um treinador pequeno para o tamanho do Curitiba. Então, o Curitiba não pode mais se sujeitar a essas pessoas que podem até ter tido uma carreira fantástica como jogador, mas que não entendem de técnica, de tática, de posicionamento, de mudança de uma estratégia durante uma partida. E, por outro lado, nós precisamos de gente que esteja acostumada a lidar com toda essa tecnologia e essa ciência que tem hoje. Por exemplo, existe um coordenador de avaliação de um grande clube brasileiro, que hoje está perto da liderança do Campeonato Brasileiro, que viu o nosso projeto e quer vir para o Curitiba. Então, este é o cientista, este é o coordenador, este é a pessoa que vai fazer a avaliação, é a pessoa que vai discutir performance. Mas o treinador tem que ter título, me desculpe. Quer dizer, não é possível que um treinador não tenha um título lá do Sub-17, do Sub-20. Essa pessoa que eu estou falando para vocês tem passagem pela seleção brasileira. São pessoas desse tipo que nós muitas vezes não conhecemos, como você falou, Guilherme, mas que têm enorme capacidade. Então, é a junção da ciência com a experiência. É isso que nós imaginamos o perfil do treinador ideal. A gente observa que os clubes cada vez mais dependem da revelação de jogadores para poder equacionar as questões financeiras. O Curitiba, há alguns anos atrás, tem tido dificuldades nas categorias de base. O Curitiba já revelou Rafinha, já revelou o Keirson, já revelou Adriano e tantos outros jogadores aí no início dos anos 2000, né? Depois de 2010 em diante, e ultimamente não tem revelado mais ninguém. Como é que você acha que a gente pode voltar a ser um clube revelador, como foi tantas vezes, embora tenha revelado agora o Ian Couto, mas parece que ele foi assim uma exceção nesse universo de uma categoria de base hoje que me parece bastante enfraquecida. O que você tem em mente para conseguir fazer com que o Curitiba volte a ser novamente aquele clube revelador de grandes craques, como já foi no passado? Em primeiro lugar, eu vou acabar com essas escolinhas pirata. O agente já vai lá com os 2 jogadores dele acertados para passarem na peneira. A ideia nossa no médio prazo é trazer as escolinhas para dentro do clube, né? Serem tocadas, inclusive, por esses ex-jogadores que eu falei, que seriam contratados do clube. Então, esta é uma situação que a gente não abre mão, né? A segunda situação, quando eu coloquei para vocês que o coordenador do profissional vai ser o coordenador também do Sub-11, de uma daquelas áreas que nós colocamos, ele vai ter que fazer relatórios,
ele vai ter que nos trazer posicionamento, né, de jogadores que tenham capacidade de subir uma categoria. Nós também vamos ter uma coisa que eu acho importantíssima. Foi um desastre, nesses 3 anos, a participação das categorias de base. Se a gente pegar as eliminações que nós tivemos em todas as categorias, foram os 3 piores anos da história do Curitiba. Entretanto, mesmo assim, nós revelamos jogadores. Agora, nós não podemos revelar jogadores, primeiro, se o treinador não olha para as categorias de base, né? E segundo, se nós não disputamos competições, porque o profissional não atingiu patamares que possibilitassem as categorias de base jogar um campeonato oficial. Então, vocês verem o absurdo que é o Curitiba hoje, nós colocamos em campo uma joia, que é o Natanael. Ele foi muito bem nos 2, no terceiro jogo, e como todo jogador da idade dele, em função de um dia, de uma partida, ele não foi tão bem. O que fizeram? O Barroca pede a contratação do Jonathan. E o Jonathan vem, uma semana depois o Barroca vai embora. O próprio Natanael, que já era o segundo reserva, passa a ser o terceiro reserva. E agora traz esse Mailton. E o jogador passa a ser o quarto reserva. Então, como é que nós queremos criar estrelas que nos ajudem a conquistar títulos, que tenham identificação com o clube, se nós fazemos essas contratações absurdas? E eu fui saber depois que o Barroca não assistiu nenhum treino e nenhum jogo de nenhuma categoria de base enquanto ele esteve no Curitiba. Isso tem que mudar. Como é que você faz isso? Primeiro, mudando estruturalmente, colocando o coordenador do profissional vai ter, sim, que olhar as categorias de base, todas. Além disso, vai ter o acompanhamento científico, que são as avaliações que vai avaliar desde o sub-11 lá até o profissional. E nós vamos ter, acima de tudo isso aí, nós vamos ter a participação de alguns ex-jogadores do Curitiba, que foram craques do Curitiba e que têm capacidade de gestão de futebol para olhar e para ajudar em todas essas categorias. Claro que tudo isso independentemente dos treinadores que nós trouxermos, mas que vão ter que vestir o avental que nós entregarmos, né? Não vai ser o que eles querem. Nesse sentido de revelação de jogadores, Folador, a Chapa ela pensa numa estrutura de colocar esses jogadores no time principal, haja vista que a gente tem um cenário aí que sempre que o atleta é revelado, ele fica muito pouco tempo, ou às vezes ele nem é alçado ao time principal, e a gente faz a negociação do cristal bruto ainda, né, da joia bruta. A gente Perfeito, nem Guilherme. conseguiu lapidar ela. E uma joia lapidada, ela gera muito mais valor agregado do que ela bruta. Existe uma meta definida, uma métrica, uma proporção de jogadores do plantel principal que vão ser constituídos por atletas da base? Muito se falou, né, mas não se praticou. Como eu disse, o próprio planejamento estratégico nosso, ele é uma peça técnica muito bonita. Mas se não for praticado, é nada. É o lixo, vai para a lixeira. Então você tem que ter gestores que ponham aquilo para rodar, né? Senão não adianta absolutamente nada você ter um planejamento maravilhoso. Nós, inclusive, fomos procurados a semana passada por um clube da Série A e um clube da Série B que querem copiar o nosso planejamento para o ano que vem, para 2021. Mas não adianta, se você não implantar, se você não tiver as pessoas certas, com o talento certo para aquelas funções, o planejamento não vale nada. Com relação ao que você falou da joia bruta, o Curitiba é um clube formador. Sempre vai ser. Esqueceu disso nos últimos anos, mas ele é um clube formador. Então, nós vamos formar jogadores para que tenham pelo menos uma rodagem de 2 anos no plantel principal, para que possam nos dar títulos e, mais importante, aquilo que você falou, Guilherme, que é certo, serem lapidados, serem colocados na vitrine para que a gente possa vender melhor. Então, isso é básico. Quer dizer, nós vamos tentar segurá-los por uma questão de inteligência financeira e não vamos liberá-los para pagar dívida como tem sido feito até agora. Eu acredito muito nisso, mas a gente não pode esquecer que não há como competir
com os grandes centros de futebol mundial, e hoje, independentemente da Europa, os Estados Unidos estão entrando também, o Oriente, o mundo árabe é muito forte. E a gente sempre vai ser um formador, mas nós temos que usar esse dinheiro da formação, essa técnica da formação, essa habilidade, para que a gente faça bons negócios, e não negócios como estão sendo feitos até agora. Bom, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista. Gostaria de saber se o Estival tem mais alguma colocação, mais alguma coisinha que faltou perguntar para o nosso candidato falador? Eu gostaria só de saber que alavancas e catalisadores aí que a chapa tem para um processo de aceleração. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pensar o Curitiba há 10 anos, a longo prazo, é muito conveniente a gente pensar, mas a gente também sabe que tem muitos torcedores, ou até mesmo o público em geral, acredita que tem que ter respostas imediatas. Sim. Um choque de gestão, trabalhando aí numa virada, e para um processo de aceleração, quais seriam os principais pontos a serem abordados hoje pela chapa? Guilherme, foram aqueles que eu falei, né? Quer dizer, o critério na contratação, né? Você tem um cenário facilitado pelo término de muitos contratos, você começar a contratar certo, você buscar novas fontes de arrecadação e você ter credibilidade, porque hoje eu ouso dizer para você que o mundo empresarial de Curitiba está nos apoiando. Então, você pega um Geninho Tomé, você pega o próprio Marcelo Bergerson, você pega o Salomão Soifer, você pega um Joel Malucelli, isso sem falar no Zé Arruda, no Dinho Elástico, quer dizer, grandes empresários que estão conosco e que querem nos ajudar. O que eu te disse é que não adianta. Por que as pessoas não fazem isso agora? Porque ninguém põe dinheiro em coisa ruim, quer dizer, numa gestão amadora, numa gestão que é tocada por intuição, aonde não há planejamento. Quem é que vai acreditar nisso? Então, na verdade, o que a gente acredita é que a nossa credibilidade e o network que a gente construiu, não em 2 meses, em 2 anos, mas em 2, 3 décadas, é o que vai fazer com que as pessoas venham a investir em nós. E nós vamos, desde o primeiro momento, antecipar, porque por uma razão muito simples, né? Porque a gente acha que vai dar certo, e segundo, porque nós não somos burros, porque a torcida não tem paciência. A torcida não tem, mas a torcida não é burra, como muita gente entende. Aliás, ela é muito inteligente. Ela capta os erros e os acertos antes do que muitos analistas esportivos. E a torcida, quando vê que está no caminho certo, ela tem mais paciência. Ela diz, não, a coisa vai dar certo. O time está jogando bem, o time está sendo bem escalado, esse treinador é de primeira linha, o diretor executivo é um cara respeitado nacionalmente. É outra situação. É diferente de você olhar para o banco e ver um Barroca, de você olhar para a direção de futebol e ver um Rodrigo Pastana, de você olhar para dentro de campo e ver um Sassá, né? Quer dizer, ver um jogador que não tem a mínima condição, nem técnica e nem comportamental, de vestir a camisa do Curitiba. Então, isso vocês podem estar certo. E esse tipo de gente está fora do Curitiba. Não vem mais assim. Excelente. No começo do nosso bate-papo, você falou de uma experiência tua com o seu filho, né? Demonstrou toda a tua emoção de coxa branca. Eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para o torcedor, para esse torcedor que vai votar e que ainda não escolheu o seu candidato, né? Uma mensagem de um coxa branca para outro coxa branca, né? Por que o Folador é a melhor opção para o Curitiba nos próximos 3 ou 15 anos, como você bem disse? Ricardo, na verdade, não é o Folador. A primeira grande lição que eu aprendi, do primeiro orgulho que eu tive, do primeiro emprego assinado na minha carteira, foi como profissional do Curitiba, foi que ninguém faz nada sozinho. E eu tenho orgulho quando eu olho para a mesa do lado hoje e vejo o meu G5 ou o meu G6. Quando eu olho para o movimento que a gente tem desde médicos, advogados, empresários, engenheiros,
pessoas maravilhosas que estão nesse grupo aí de 30 pessoas que iniciou o movimento lá em 2018. Então, a única coisa que eu quero pedir para o torcedor do Curitiba é o que eu faço na minha vida pessoal. Quando eu vou votar, eu olho o currículo das pessoas, eu olho o passado das pessoas. Dificilmente as pessoas farão diferente. Então, olho o currículo, eu não desmereço as outras chapas. Quando eu faço uma crítica, inclusive, à atual chapa, que está no comando do Curitiba, eu faço uma crítica não com relação à conduta. Eu acho que são gente séria, gente bem intencionada, mas não entendem de futebol. Então, a minha crítica é com relação à gestão. E eu peço ao torcedor Coxa Branca que ele tem duas opções, né? Ou vota na oposição, que sou eu, ou vota na situação, que são as duas outras chapas. A decisão é soberana da nossa grande torcida. Eu até falei que ia encerrar, mas você citou uma palavra, G6. E aí me faz entender que você está falando do Wilson Ribeiro de Andrade como o sexto membro, é isso? Isso. E qual seria a função do ex-presidente Wilson dentro da sua gestão? É um diretor institucional, né? O G5 ele tem 2 vagas de diretor institucional e eu acho que o Wilson ele não agrega só muito na eleição, mas ele agrega na gestão. A gente não pode menosprezar a experiência dele, o network dele, os contatos que ele tem. Se a gente lembrar, foi ele o grande condutor do Profut, da negociação das dívidas fiscais e dos encargos sociais de todos os clubes brasileiros. Nós não podemos esquecer que ele foi chefe da delegação da CBF na Copa, naquela desastrada Copa, mas que ele tem muito relacionamento na CBF. Nós não podemos esquecer que ele conhece todos os grandes diretores das grandes redes de televisão, e isso vai ser de muita utilidade para nós, porque nós vamos encurtar o caminho. Dentro do que o Guilherme falou, antecipar etapas. Então, ele vai ser um diretor institucional da nossa chapa. Guilherme, mais alguma colocação? Não, seria isso mesmo. Acho que essa era uma pergunta aí central e que estava angustiando talvez muitas pessoas aí, porque muito se falou do Vialli, muito se falou dele junto, e o papel dele nessa composição. Acho que ficou bem clara essa proposição. Eu, da minha parte, Fuzeto, estou satisfeito e agradeço de antemão aí a disponibilidade do nosso querido Folador. E eu fiz questão de fazer essa pergunta porque no mundo de fake news, né, volta e meia surgem algumas informações no Facebook, né, e já colocaram que tinha havido uma ruptura e tal, né, então os caras não estão juntos mais. Então fica claro aqui, né, o candidato falando para a gente que aqueles que gostam do Wilson e estavam felizes de ver fazendo parte dessa chapa, que ele continua firme e forte junto a esse grupo, né, que pretende aí, comandar o Curitiba nos próximos 3 anos. E é um dos mais atuantes, Ricardo. Sim, ele é combativo, né? Ele é combativo. uma pessoa. Eu participei com ele na chapa quando ele foi candidato à reeleição. Conheci ele, era uma pessoa muito competente, combativa. Realmente deve somar muito, né? Caso vocês venham a vencer. A gente só tem a agradecer o teu espaço, né? Sei que nessa época deve estar com muitos compromissos, muita gente chamando você para encontros e você ceder essa mais de 1 hora com a gente aqui. Foi um prazer poder te conhecer, poder saber as tuas propostas. A gente vai fazer agora aí uma compilação desse papo para ficar atraente para o torcedor, vai colocar na internet e eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito importante para a tomada de decisão dos torcedores que ainda estão pensando, estão em cima do muro, ou talvez até aqueles que já tinham uma decisão, quem sabe mudá-la ainda até o dia 12 de dezembro. Isso. Na verdade, eu que agradeço, porque vocês me dão a oportunidade, nesta época de pandemia, de falar com o torcedor Coxa Branca. Então, é um prazer muito grande eu estar aqui, eu tenho atendido a muitos pedidos e em todos eles eu agradeço o espaço que vocês estão me dando. E, mais do que isso, eu cumprimento vocês pela confraria. Achei muito legal a iniciativa. Tenho amigos aí na confraria e sei que alguns amigos estão comigo, outros não estão comigo, mas eu respeito a posição e principalmente a opinião de cada um deles. Isso aí. Então, obrigado e até a próxima. Boa sorte.
Até a próxima. Obrigado, Boa Ricardo. sorte, Obrigado, Guilherme. sucesso. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.